Olá, eu sou Larice Timóteo, sou professora de ciências, sou uma mulher negra, estou usando um óculos, os cabelos cacheados e uma camiseta preta escrito: pense como um próton, sempre positivo. E é muito interessante esse próton hoje na minha camiseta, porque a gente vai falar dos átomos na nossa aula de hoje. A vida em todos os níveis. Esse é o tema da aula de hoje. Para começar a aula, eu quero mostrar para vocês essa reportagem aí. Prestem atenção. Desmatamento na Amazônia cresce 171% em abril deste ano. Esse ano que a gente está falando aí é o ano de 2020, tá? É o recorde dos últimos 10 anos. E aí as pessoas vão dizer assim: ah, para que árvore? Pega a árvore e tira a árvore porque a gente precisa da madeira, pega os bichos e colocam lá no zoológico e que tá tudo bem, né? Porque por que os animais precisam das árvores? Para que isso é importante? Será que é assim mesmo que a gente deve pensar, gente? Será que as árvores não fazem a diferença numa floresta? Será que as florestas não dependem, são só várias árvores juntas, sem nada mais? Isso a gente vai responder no final da aula. A vida é organizada em níveis. A gente faz isso para conseguir estudar. Então, os seres vivos, o planeta, prestem atenção nessa organização biológica aí. Nossa organização começa com os átomos, moléculas, organelas, células, tecidos e vai até a biosfera. E é esse o assunto que a gente vai estudar hoje. Para começar, a gente vai falar dos átomos. Os átomos são as unidades básicas da matéria. Tudo que é matéria ocupa lugar no espaço e a gente sabe disso. Então, todos os seres vivos são constituídos de matéria. O átomo é o principal, a primeira unidade dos seres vivos. Eles são constituídos de eletrosfera e núcleo. O núcleo é formado por prótons de carga positiva e nêutrons de carga nula. E a eletrosfera contém os elétrons. Todos os átomos que a gente encontra no planeta estão organizados na tabela periódica dos elementos químicos. A união de dois ou mais átomos vai formar uma molécula. E o que são as moléculas? As moléculas são estruturas químicas formadas por dois ou mais átomos e que podem ser iguais ou diferentes. Então, os átomos podem ser átomos de hidrogênio e de oxigênio ou dois átomos de hidrogênio, e sempre ligados por uma ligação covalente. A gente está vendo aí a molécula de água, que é uma molécula muito importante para a gente, para a vida do jeito que a gente conhece. A molécula de DNA, que está sempre dentro das nossas células, e a molécula de sacarose, daquele açúcar que você está acostumado a tomar no café da manhã. A união das moléculas vai formar as organelas. As organelas são estruturas presentes nas células que atuam como pequenos órgãos. Nós temos como exemplo as mitocôndrias, os cloroplastos, o retículo endoplasmático e entre várias outras organelas. É importante ressaltar que as células procariontes vão ter apenas os ribossomos como organelas. Agora, as células eucariontes vão ser completas e com muitas organelas dentro, tanto as células vegetais quanto as células animais. E o que são as células? As células são a unidade fundamental dos seres vivos. Os seres vivos são formados por células. O ser humano é formado por uma célula chamada de zigoto. Olhem aí o zigoto. O zigoto é resultado da fecundação, da união do espermatozoide com o óvulo. E a partir do zigoto, o ser humano vai ser formado. Através de quê? Através da diferenciação celular. A diferenciação celular vai formar células especializadas, ou seja, vai formar células que
que têm funções diferentes. Células cardíacas vão formar as células do coração, células hepáticas são do fígado e assim outras células também. Depois da diferenciação celular, a gente vai ver que as células vão formar tecidos. A união de várias células com a mesma função formam os tecidos. E os tecidos estão presentes tanto nos vegetais quanto nos animais. Essa aí é a variedade de tecidos que existe no corpo humano. O tecido cartilaginoso, o muscular, o nervoso. Cada tecido vai ter sua função no organismo. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês a união dos tecidos, o que forma. Tecidos formam órgãos que formam um organismo. Eu vou mostrar aqui para vocês e vou chamar o João Marcelo para me ajudar. Esse bonequinho, João Marcelo, está mostrando para vocês aqui todos os órgãos dele. Os tecidos vão formar órgãos. Então, os órgãos eles podem ser formados por um ou mais tecidos, tá bom? Aqui a gente pode ver os órgãos, os pulmões, o coração, bem aqui dentro, ó, o coração, o fígado, os intestinos, o estômago. Cada órgão vai ter uma função. A união dos órgãos vai formar um sistema. A gente aqui está vendo todos os sistemas unidos, mas se eu tirar os pulmões, eu posso mostrar para vocês melhor o sistema digestório. Então, boca, faringe, tudo isso faz parte do sistema digestório. E qual é a função do sistema digestório? Digerir os alimentos. O sistema digestório faz parte de um organismo, junto com outros sistemas. O sistema cardiovascular, do qual o coração faz parte, o sistema respiratório, do qual os pulmões fazem parte. Tudo isso forma um organismo. O organismo é o ser humano inteiro. Existem vários tipos de seres vivos que são um organismo inteiro. Cachorro, gato e etc. Certo? Agora, se você unir um conjunto de organismos de mesma espécie que vivem em uma determinada região em um determinado período, isso vai ser uma população. Então, uma espécie que vive no mesmo lugar é uma população. Um conjunto de populações que vivem em uma determinada área e período é uma comunidade. Várias comunidades interagindo numa região formam um ecossistema dessa região. Os ecossistemas vão ter sempre os fatores bióticos e abióticos. Os fatores bióticos são aqueles com vida e os fatores abióticos são aqueles que não possuem vida, luz, água, temperatura do lugar. Agora, a gente tem que perceber os diferentes níveis de biodiversidade. Dentro de uma espécie, a gente vai ter a diversidade genética. Dentro de uma comunidade, a gente vai ter a diversidade de espécies e dentro de um ecossistema, a diversidade das comunidades. O conjunto de todos os ecossistemas vai formar a biosfera, a camada da Terra que tem vida. Agora a gente vai voltar à floresta. Será que tirar todas as árvores vai dar certo? Preste atenção, gente, a floresta não é só um conjunto de árvores, mas um conjunto de relações. As árvores produzem oxigênio, produzem comida para os animais que ali vivem, abrigo. Então, a floresta é um conjunto de árvores e seres vivos que ali habitam e eles estabelecem relações, um sendo importantes para o outro. Isso forma o ecossistema que vai formar a biosfera. Então, o ecossistema floresta depende disso. Então, desmatar não é possível porque vai causar vários problemas para todos os seres vivos que ali habitam, certo? Então foi isso, gente. Espero que tenham gostado da aula. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.